Olá, Deus abençoe vocês, Deus abençoe seus lares, suas famílias e esse ambiente que você está agora, venha ser abençoado em nome do Senhor Jesus. Pessoal, estamos aqui mais uma vez para mais um momento de reflexão dentro da Palavra de Deus. Já quero estar convidando vocês a estarem se inscrevendo nos nossos canais. Estamos aí na plataforma do YouTube e na plataforma do TikTok também. Você se inscrevendo, ativando notificações, você é sinalizado quando sair conteúdo novo, tá? E eu conto muito, pessoal, com o apoio de vocês a estar compartilhando o nosso conteúdo. O objetivo do Momento de Reflexão é nós tratarmos aqui sobre diversos temas, refletir sobre diversos, variados temas à luz da Palavra de Deus. Então esse aqui é um momento que nós aprendemos e o qual, para não ficar entre eu e você também venha estar compartilhando esse conteúdo, para que outras pessoas também sejam alcançadas por essas reflexões, tá bom? Eu conto muito com o apoio de vocês, pessoal, para estar apoiando aí o nosso canal, tá? E é claro também, não posso deixar de enfatizar, quando a coisa é boa tem que ser falada. H. Teodora Personalizados é transformar uma ideia em um produto incrível. Pessoal, vamos lá, algumas, que não vai faltar dedo para isso. Caneca, almofada, quebra-cabeça, relógio, é personalizável. Então, é por isso que é personalizado. É você pegar uma ideia e dar vida a ela. Então, assim, às vezes nós queremos dar uma coisa diferente, presentear alguém. Não estou falando só porque agora é Natal, que é uma época que as pessoas trocam presentes, porque não existe um dia para ganhar presente. Ganhar presente é sempre bom. E às vezes a gente pensa, puxa, mas o que eu vou dar de presente para essa pessoa que eu prezo, que eu quero muito bem? Puxa, mas o que eu posso fazer? É bem simples. Antes de você ficar se perguntando o que você vai dar de presente, você pega a câmera do teu celular, faz o seguinte, ó. Pega a câmera do teu celular, aponta para esse QR Code aqui, você vai ser encaminhado para a página da H. Teodora Personalizados no Instagram. Lá você dá uma checagem completa, dá uma olhada completa, e eu tenho certeza que você vai ter uma ideia bem legal para presentear essa pessoa aí. Lembrando, pessoal, é personalizável, ok? Porque assim, a H. Teodora Personalizados, ela personaliza pensando em você, tá bom? Pessoal, então hoje nós vamos refletir sobre o seguinte tema. Quem é o devorador em Malaquias? Texto base, Malaquias 3, capítulo 3, versículo 10 e 11. Então já vamos lá para o texto lá, pessoal. O livro de Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Malaquias capítulo 3, versículo 10 e 11. E diz assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção, tal até que não haja lugar suficiente para recolherdes. E por causa de vós repreendei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então, assim, pessoal, quando se fala em devorador, muitos pensam imediatamente em um demônio. Demônio. E até um demônio específico, que ele atua na parte de finanças. Espírito territorial, de miséria, ou um agente sobrenatural identificado com Satanás. Mas aí, pessoal, será que é isso mesmo? O texto diz. Então, assim, hoje nós vamos fazer uma exegese profunda, analisando o contexto, o original pronunciado, o pano histórico de Malaquias e a aplicação para o corpo de Cristo, ok? Então vamos lá. Primeiramente a gente vai entrar no contexto histórico de Malaquias, ok?
Então assim, pessoal, o livro de Malaquias ele foi escrito pós-exílio, quando Israel havia retornado da Babilônia, reconstruído o templo, mas havia abandonado a adoração verdadeira, desprezado o sacerdócio, negligenciado o sustento dos levitas, corrompido a aliança e roubado a Deus, não por dinheiro, mas por infidelidade ao pacto. O problema do povo não era financeiro, era espiritual. E a consequência disso aparecia na terra, na agricultura, na colheita. Ok? Então vamos lá. Segundo ponto. O que é o devorador? Vamos fazer um exegese de Malaquias 3:11. Então vamos lá. Repreendei por vossa causa o devorador. No original aqui no hebraico, okel. A pronúncia é ohel. A palavra ohel significa literalmente consumidor, devorador. Então é aquele que destrói colheitas. E no hebraico bíblico essa palavra é usada para gafanhoto, praga agrícola e peste que consome plantações, ok? Ou seja, o devorador em Malaquias não é um demônio individual. É uma praga que destruía a colheita do povo. Ok? E isso aparece ao longo do Antigo Testamento. Lá em Joel, capítulo 1, versículo 4, é cortador, migrador e devorador. Lá no livro de Amós, capítulo 4, versículo 9, é ferrugem e praga. Deuteronômio, capítulo 28, do versículo 38 ao 42, pestes enviadas à colheita por causa da desobediência. Então assim, pessoal, no contexto agrícola de Israel, dízimo não era dinheiro, era alimento. E a consequência da desobediência não era vida financeira amarrada, mas sim uma colheita arruinada por pragas. Ok? Então, portanto, o devorador é um instrumento disciplinador de Deus, não é um demônio rebelde. Terceiro ponto. Por que há um devorador? Malaquias não fala de um espírito maligno atacando. Fala de Deus permitindo que a terra se tornasse improdutiva por causa da infidelidade do povo. O povo era infiel. Então o dízimo na lei tinha o objetivo de sustentar os levitas, manter o templo, garantir a justiça social para os órfãos, viúvas e estrangeiros, ok? Quando o povo retinha, o sistema todo quebrava. Então Deus pergunta: roubará o homem a Deus? Está lá no versículo 8 de Malaquias. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Então o povo retinha aquilo. Então assim, a questão não é sobre dinheiro. O roubo era negar a Deus o culto devido, negligenciar a aliança, abandonar o sacerdócio e quebrar o pacto que sustentava o povo. Ok? Quarto ponto. O que é a repreensão do devorador? Repreendei o devorador, que está ali, Malaquias 3, versículo 11 aqui. Então a palavra hebraica aqui é garrar. Garrar, que significa pôr limite, impedir de avançar e repreender com autoridade. Okay? Ou seja, Deus mesmo pararia a praga que destruía a colheita. Não é batalha espiritual, é restauração da aliança. Quinto ponto.
aplicando para nós hoje isso. Vamos aplicar para nós hoje, ok? Então assim, hoje a igreja é o corpo de Cristo. Então, o corpo de Cristo, todos que estão em Cristo Jesus, estão sobre essa terra. Corpo, o qual Jesus é o cabeça desse corpo. Não mais uma nação agrícola regida pela lei de Moisés. Então, hoje a igreja é o corpo de Cristo. Não mais uma nação agrícola regida pela lei de Moisés. Não estamos debaixo da maldição da lei. E nós temos ali uma referência no livro de Gálatas. Livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por vós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, não estamos mais debaixo da maldição da lei, segundo Gálatas 3:13. Mas o princípio espiritual permanece. Quando há infidelidade, há perda. Quando há aliança, há provisão. Então, o devorador hoje pode se manifestar como falta de propósito, desgaste emocional, relacionamento quebrado, porta fechada, desperdício de oportunidade e vida espiritual seca. 6 itens, vamos lá de novo. Falta de propósito, desgaste emocional, relacionamentos quebrados, portas fechadas, desperdício de oportunidades e vida espiritual seca. Formas que o devorador hoje pode se manifestar. Não porque Deus está punindo, mas porque nos afastamos dos caminhos dele. Deus não envia o devorador para cristãos em Cristo, mas muitas das vezes nos colocamos fora da cobertura da obediência. 6º ponto, restauração da aliança. Vamos voltar lá, o livro de Malaquias, vamos voltar lá. Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos. Então, Malaquias 3:10. A palavra não fala apenas de contribuição. No hebraico, o dízimo era símbolo de fidelidade ao pacto. Então, hoje, nossa fidelidade é expressa em consagração, vida limpa, generosidade, comprometimento com o corpo, servir ao corpo, adoração verdadeira. Quando vivemos assim, Deus promete abrir janelas do céu, derramar bênçãos sem medida e repreender o devorador. E aqui eu entro em algo bem interessante, porque eu gosto muito de enfatizar isso aqui, porque eu acredito que você já deve ter visto, assim como eu também já. Às vezes, aquela pessoa que está do nosso lado, nós sabemos o que ela está passando. A igreja primitiva, ela deu uma aula de apoio e ajudar o próximo. Porque eles se ajudavam. Alguns vendiam suas propriedades para ter um equilíbrio entre eles, para que ninguém ficasse penando pelas coisas. Não tinha um equilíbrio. Não eram alguns exorbitantes lá em cima, não, eles tinham um equilíbrio, eles se ajudavam. Então isso é servir o corpo. Você de alguma forma, às vezes a intenção é tão grande de pegar e ajudar, quero ajudar nisso, quero ajudar naquilo, e às vezes as condições não são favoráveis, mas sempre tem uma forma de ajudar. Estou torcendo por você, estou apoiando por você, estou orando por você, estamos aqui junto aqui, não tenho palavras para falar, mas estou aqui com ouvidos prontos a te ouvir. Ok? Então, generosidade, vida limpa, adoração verdadeira. E sim, Deus promete abrir janelas do céu, derramar bênçãos sem medida
e repreender o devorador. E tudo isso aponta para Cristo, que é a bênção suprema. E com isso, pessoal, nós chegamos aqui à conclusão. Mais uma vez, o devorador não é um demônio solto atacando a vida do cristão. O devorador é qualquer consequência da vida fora de aliança. Com quem? Com o Senhor. E Malaquias não chama você para temer um devorador, mas para voltar-se para Deus. Quando a nossa fidelidade volta, a colheita volta, a provisão volta, a alegria volta e a presença volta. Porque Deus é fiel para repreender o devorador e restaurar tudo o que foi perdido. Ok? Nosso Deus é um Deus de restituição. Nós voltando ali para o caminho, a andar na linha, vamos dizer assim, na ótica de Deus, aí sim, as bênçãos de Deus vêm. Colheita volta, provisão volta, alegria volta e a presença de Deus. Bem, pessoal, bem destrinchado, bem analítico, texto, e nos explica. No começo da minha fé, eu achei que o devorador era um demônio. Hoje, um pouquinho contextualmente falando, olhando o texto e os contextos, a gente consegue entender o que é. Ok? Pessoal, palavra fantástica, acredito que falou com você, assim como falou comigo, aprendemos um pouquinho mais aqui. E agora eu peço para que você venha ser um canal de bênção. Compartilhe, mande para alguém essa reflexão. Seja um canal de bênção sobre a vida de alguém, tá bom? Pessoal, os comentários estão totalmente abertos aqui para você expor a sua opinião, concordo, não discordo. Cada um tem a sua opinião. Por isso que nós trazemos aqui a luz da palavra. A luz da palavra. O que a palavra de Deus pode nos ensinar? Porque a palavra de Deus é isso, ela se explica. Tem uns abençoados que diz que a palavra de Deus ela se contradiz, mas não, ela se completa, ela se explica. É Bíblia explicando Bíblia. Não adianta a gente pegar versículos isolados para querer um objetivo de alguma coisa, sendo que o contexto, por isso que nós fazemos uma exegese, a gente vê o que está querendo dizer no original, puxa o contexto histórico, o lugar, quem que eram aquelas pessoas, o que aconteceu com aquelas pessoas, para entender realmente o que o texto tem a nos ensinar. Ok, pessoal? Pessoal, então é isso. Por hoje é só. Repito, comentários estão totalmente liberados para você expor a sua opinião. Concordo, discordo, coloque aí a tua opinião. E também sugestão de temas, pessoal, para a gente estar trazendo aqui no nosso canal Momento de Reflexão, tá bom? Pessoal, então por hoje é só. Deus abençoe. Que o Senhor venha nos dar sabedoria, entendimento e discernimento, para que a gente venha fazer aquilo que é correto diante dos olhos do homem? Não, diante dos olhos de Deus. Podemos esquecer, texto fora de contexto é um pretexto. Não podemos esquecer. Eu não posso colocar a minha opinião no texto. Eu tenho que extrair o que o texto está dizendo para mim. A palavra de Deus, ela é limpa e clara. Se ler o texto de uma forma honesta, limpa, sem problema nenhum, sem acrescentar alguma coisa, sem tirar alguma coisa, a gente vai entender o que a palavra de Deus quer nos ensinar, tá bom? Pessoal, fiquem com Deus e aguardo vocês no nosso próximo momento de reflexão. Assim o nosso grande Deus desejar, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.